Existe um debate entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas sobre Daniel capítulo 9 e versículo 27. Os pós-tribulacionistas dizem que aquele texto se refere a Jesus e se cumpriu em Jesus. Já os pré-tribulacionistas dizem que aquele texto se refere ao anticristo. Mas o que de fato o texto nos ensina? Eu vou expor aquilo que está descrito no texto e você então vai tirar as suas próprias conclusões. É importante salientarmos que, para entendermos o versículo 27, precisamos também compreender o contexto no qual o versículo 27 está inserido. E no versículo 24 fala sobre o fim da transgressão, sobre o fim do pecado, que se daria ao final das 70 semanas. E nós percebemos que isso não aconteceu, ou seja, as 70 semanas não se cumpriram porque o pecado não cessou e não acabou a iniquidade, não acabou a transgressão. Ao lermos o versículo 25, percebemos que ali se cumpriram 69 semanas. A leitura nos mostra a divisão entre 7 semanas e 62 semanas. Então, até Jesus se cumpriram 69 semanas. Ali Jesus, ele é chamado de o ungido e de príncipe. O versículo 26 mostra que ao final do cumprimento das 69 semanas, o ungido é morto e sai de cena. Naturalmente, Cristo é morto e sai de cena, mas a contagem até ali só dá 69 semanas. Pois o texto diz que o povo desse príncipe destruirá o santuário. E a pergunta que eu faço é, quem foi que destruiu o santuário no ano 70? Não foram os romanos? O texto também diz que esse príncipe ele fará firme aliança com muitos. A pergunta que eu faço é, a aliança do Novo Testamento não é para todos? Como esse texto pode se referir a Cristo se diz que essa aliança será firmada com muitos? Sendo que Cristo universalizou a salvação no sentido de que ele oferece a salvação a todos. Então, a aliança do Novo Testamento, ela engloba todos, pois o texto diz que não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há divisão de povos na nova aliança. Outra coisa interessante no texto é que o texto fala que essa aliança ela dura apenas 7 anos, pois ela será quebrada no meio dessa semana. E a aliança de Cristo não durará 7 anos, ou não durou 7 anos. A aliança de Cristo ela é eterna. O texto fala também do fim dos sacrifícios. Nisso nós poderíamos entender que de fato isso até poderia fazer uma referência ao sacerdócio de Cristo, ao ministério de Cristo, à nova aliança. Pois de fato, na nova aliança, os sacrifícios são cessados, mas o contexto aqui nos leva para outro caminho, então não é esse o caso. Outra coisa interessante é que o texto termina descrevendo o fim, a destruição desse personagem. Então não entendo como as pessoas podem enxergar Jesus aqui. Jesus não é destruído. Tragada foi a morte na vitória, Cristo é o vencedor por excelência. Então não há possibilidade desse texto se referir a Cristo, não há possibilidade desse príncipe aqui ser Cristo. Outra coisa interessante é que Jesus cita essa profecia de Daniel. Quando lemos Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 21, Jesus cita essa profecia e Jesus interpreta essa profecia apontando para o futuro. Ele cita essa profecia como sendo uma profecia escatológica, deixando claro que realmente esse texto não se cumpriria nele, deixando claro que realmente esse texto ele faz referência a um ser que virá no futuro, a besta do Apocalipse. Então realmente não há possibilidade nenhuma de nós entendermos que Daniel capítulo 9, versículo 27, fala de Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 27, fala do anticristo. E ali há todo um contexto babilônico, no sentido espiritual, romano no sentido espiritual, por trás disso ali. Então, de fato, aquele personagem não é Jesus, mas sim o anticristo.